Quanto mais você controla a sua vida, mais ela te escapa. Porque o apego nos impede de viver a verdadeira felicidade. E porque o soltar é o caminho da libertação. Vem comigo neste vídeo que eu vou te explicar como funciona esse mecanismo do apego e como aprender a soltar, a fluir, a deixar ir tudo aquilo que precisa ir. Vamos entender primeiro sobre o apego. O apego é uma emoção em desequilíbrio, completamente atrelada ao ego, por ambos estarem exatamente no mesmo lugar. E que lugar é esse? O nosso eu inferior. É tudo aquilo que nos constitui, onde fazemos a experimentação mais concreta e mais real da matéria. Lá está o nosso mental, nosso racional, nosso emocional, nosso instintivo, nossos 5 sentidos, nossa sexualidade, nossa personalidade e o nosso ego. Nosso eu inferior é o nosso grande centro consciente de vida. Nosso grande centro consciente de vida. Só que como o apego, neste emocional, é uma emoção que se atrelou ao ego, em desequilíbrio, o ego que rege essa emoção em estado negativo. E quais são os movimentos do ego? E por que viver no apego, atrelado neste aprisionamento do ego, nos impede a viver completamente a favor da vida? Porque o ego, neste lugar do apego, ele vive completamente contra o fluxo da vida. É um lugar que nos traz paralisia, estagnação, que nos impede de algo mágico dentro do que é a vida e o seu fluxo natural de viver. A vida, ela está sempre em movimentos contínuos de evolução, de soltar, de liberar, de deixar ir, de fluir, de fluidez. Esses são os movimentos naturais da vida. Só que no apego, nós ficamos ali aprisionadas, querendo ter controle, a posse de tudo que temos e que acreditamos que elas nos pertencem de todas as formas e maneiras, porque queremos que seja assim e pronto. Só que isso nos traz dor, sofrimento, medos, angústias, inseguranças, porque uma emoção em desequilíbrio, ela vai desencadeando num looping de emoções, outras emoções em desequilíbrio. Por estarmos vivendo completamente desalinhadas na nossa trindade com a nossa consciência, com a nossa alma, equilibrando o nosso eu inferior, o nosso ego, as nossas emoções, para que a gente consiga viver condizente, coerente dentro do que a vida é. O ego, ele nos impede de viver algo que é tão mágico na nossa vida, que é o mistério da fé, é o mistério da vida. Nós não conseguimos, por mais que a gente tenha uma previsibilidade, uma previsão, baseado nas ações que nós estamos fazendo hoje e entramos nessa lei de causa e efeito, nós não conseguimos ter a exatidão, a precisão exatamente do que nós vamos viver nas próximas 24 horas, nas próximas semanas, no próximo mês, no próximo ano. Se eu perguntar para você, você sabe exatamente o que vai te acontecer
nesses próximos dias? Por mais que você tente controlar, que você tente imaginar determinadas possibilidades, a certeza absoluta do que será você não tem. Porque o fluxo da vida passa por este lugar de desconhecido, que passa por este lugar de porvir. Isso nos dá tanto sentido na nossa existência, porque quem somos hoje está dentro de um lugar de vir a ser neste porvir. Neste universo de infinitas possibilidades, onde eu vou me construindo, onde eu entro em necessidades e esferas que não atendem mais só necessidades e esferas das minhas condições humanas, atrelada ao meu ego. Mas eu começo a fazer movimentos de crescimento e contribuição atreladas à minha alma, que dão sentido real e profundo à minha existência. Só que no apego, eu estou dentro de mecanismos internos que me impedem de ir em direção a este porvir. Porque esses mecanismos internos que querem só o conhecido, só aquilo que eu posso controlar em mecanismos internos, comportamentos, formas de interações, formas de agir e se portar que eu conheço. Só que dentro deste lugar do apego, tem um lugar de tanta dor e sofrimento. Sabe por quê? E aí vem aqui a explicação do porquê é tão doloroso e é tão difícil fazermos ruptura nas nossas vidas. Por que é tão difícil terminar um relacionamento, uma amizade, fazer uma transição de carreira, muitas vezes fazer uma mudança de vida, de cidade, de casa, desapegar das questões financeiras, do material. Porque nestes lugares nós construímos uma autoimagem de quem somos, nessa personalidade constituída, movida e regida lá pelo ego, que é um paradoxo. Ao mesmo tempo que a nossa imagem vai nos dizer que nós somos maravilhosas, que nós podemos tudo, que nós faremos tudo, existem lugares sombrios e internos no nosso inconsciente que diz que nós não somos boas o suficientes, que nós não somos boas o bastante. E é isso que o apego nos revela junto com o nosso ego quando fazemos rupturas. Porque nestes lugares nós precisamos nos reconhecer que falhamos. Que nestes lugares as coisas não deram tão certo como gostaríamos que fosse e que dessem. Nós precisamos, neste lugar, arcar com as consequências das nossas frustrações, das nossas projeções, das nossas expectativas, das nossas idealizações, daqueles sonhos que construímos projetando no outro ou nas coisas, mas que não se realizaram e não se concretizaram. E neste lugar, é um lugar que muitas vezes, para se desprender, para se desapegar, nós vamos precisar passar por um processo de luto. E esse processo de luto é transformar a parte da nossa personalidade, de histórias que nos contamos, narrativas que nos contamos, que não engrandece, que não edifica a nossa vida, mas que elas são justificativas tão plausíveis
para as nossas desculpas e que elas são um consolo e um acalento para partes internas do nosso ser que nós não tivemos a coragem de desbravar. E que nestes lugares o ego não quer entrar e nem tem condições de entrar, porque são profundezas do nosso ser, que nós nos desintegramos de nós mesmas e que precisamos de um impulso profundo da nossa alma para ir em direção a esse porvir e esse desconhecido, e que requer tanta coragem olhar para essa força da alma e reconhecer que está lá, nesse desconhecido, partes que eu me desintegrei de mim mesma e que eu preciso lá, com coragem, ir em direção e encaixar dentro de mim espaços vazios que eu quis preencher com coisas, com pessoas, com os outros, dentro de tudo aquilo que eu idealizei, mas que não saciou esse vazio existencial. Porque este lugar só pode ser preenchido pela minha alma, por esses lugares que eu vou integrando dentro de mim, me preenchendo, abrindo espaço para o novo chegar. E dentro deste novo, que sou eu, lá neste desconhecido, que hoje o apego me impede de ir em direção ao além, de ir em direção ao mais, não mais em necessidades de reconhecimento, de validações, de segurança, de novidades, de conexão, mas ir em direção ao crescimento e contribuição do nosso ser e da nossa alma, que é onde nós vamos encontrar a verdadeira plenitude, e que daí, neste lugar, nós precisamos deixar ir tudo aquilo que precisa ir, para encontrarmos partes de nós que nós desejamos entregar para o externo, mas que não encaixou. Porque era um quebra-cabeça feito em desequilíbrio, um quebra-cabeça feito numa emoção que eu queria controlar, dentro daquilo que eu gostaria que fosse do meu jeito, não do jeito que era. E o apego, ele nos impede de viver relações verdadeiras e genuínas, porque a gente idealiza o outro, a gente constrói relações dentro daquilo que encaixa no meu mundinho, mas não dentro daquilo que é. E por isso é tão difícil, por mais que relações já estão completamente disfuncionais, já não fazem mais sentido nenhum permanecer juntos, amizades que já não faz mais sentido nenhum continuar na nossa vida, que atrasa e atrapalha o nosso processo de evolução, e mesmo assim estamos apegadas a todas essas projeções que construímos. Carl Jung fala que tudo aquilo que você persegue te escapa. E tudo aquilo que você aceita se transforma rumo ao mais. O além de você, para quem você é hoje, para a sua eu do futuro. Essa eu encaixada em si mesmo, vivendo a sua verdade interna desapegada, deixando a vida fluir, deixando a vida soltar, deixando a vida na sua fluidez, no nosso modo natural de se viver. Porque a vida ela não vai mudar. Ela é o que ela é.
Quem tem que mudar dentro do fluxo da vida somos nós. No apego, estamos criando resistência. No desapego, estamos deixando a vida fluir. E aí, sabe o que acontece nesta vida quando deixamos ela fluir? Nós nos deparamos com um banquete da vida. E esse banquete da vida, se imagine você sentada naquelas mesas de reis e rainhas, tudo ao seu dispor, todas as maravilhas da vida, todos os sabores, todos os cheiros, todos os aromas, o néctar da vida, a vida em abundância, onde você sacia toda a fome da tua alma. Você lá, sozinha, neste lugar, onde o banquete da vida de abundância te espera. Estás disposta e disponível a ter a coragem de renunciar, de desapegar tudo aquilo que te traz escassez, dor, sofrimento, para participar do banquete da vida? É um caminho, sim, mais solitário. A felicidade é um caminho mais solitário. Precisa muitas vezes deixar muita gente pelo caminho. Com amor, com gratidão, com respeito. Eu extraí aprendizado e sabedoria de cada relação vivida, de cada coisa experimentada. Eu tenho reverência, eu tenho gratidão, eu tenho respeito, mas deve ficar no lugar que deve ficar, para que esse banquete da vida se apresente num lugar que eu possa sustentar a felicidade. E nem sempre é fácil sustentar a felicidade. Requer muita coragem, requer trazer o quê? A força da alma. A alma deseja se revelar na sua força, nas suas qualidades, a nossa consciência, o nosso centro de vida, esse lugar que nos conecta por completo a Deus, com todas as suas virtudes a nos entregar, as nossas qualidades. Então, trazer a força da alma, a manifestação do nosso ser em direção ao crescimento, contribuição, nesse desconhecido, neste porvir, é o grande caminho da felicidade e da nossa libertação. O desapego é um dos maiores eventos humanos, uma das maiores conquistas humanas no nosso processo de autoconhecimento. Quanto mais nós nos desprendermos na mortificação, nessa identificação dessas autoimagens, dessa personalidade, entender que nós podemos dar a forma que quisermos para nós mesmas e que podemos ir em direção à santificação, a ir em direção a essa mortificação de diminuir nossas paixões, nossos desejos ardentes, completamente desequilibrados, para ir em direção a toda a experimentação da alma, onde tudo que ela deseja é aprender ao máximo a sua capacidade de amar. Tudo isso eu ensino e você pode viver dentro do seu autoconhecimento, dentro do meu programa Método Plena. É o meu programa de plenitude emocional e autonomia feminina, onde dentro do Plena você faz as 3 jornadas de uma vida plena. Jornada da alma, jornada do feminino e jornada da protagonista. Para equilibrar todas as tuas emoções, as principais emoções humanas, equilibrar teu feminino, teu masculino, entender como funciona todas as dinâmicas de relacionamento
e dentro da protagonista, fazer reprogramações mentais do teu sistema de crença, da tua crença de merecimento, da tua autoimagem, para construir com discernimento e clareza tudo aquilo que você deseja viver neste eu do futuro. Mais informações deixarei aqui embaixo. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, já ativa, já se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo dentro do autoconhecimento, dentro desse resgate da nossa feminilidade, do nosso feminino curado. E solta, deixa ir tudo aquilo que tem que ir. Talvez você esteja num passo para viver a maior felicidade da sua vida. Talvez você esteja a um passo de construir uma realidade que talvez você nem dimensione, por não conceber neste desapego esse mistério da vida. Dentro do mistério da fé. Falar em fé, a fé é um grande ponto, o principal ponto de força para desapegar, para se libertar do ego, deste aprisionamento. A fé liberta. A fé nos coloca neste lugar do mistério da fé. Quanto mais fé, menos medo. Quanto mais fé, menos apego. E o caminho sempre será o caminho dentro do autoconhecimento, na coragem de desbravar o nosso mundo interno.